Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o câncer infanto-juvenil. E aí eu fui pesquisar para dar uma olhada e ver o que tinha de interessante. Eu achei esse artigo, é uma revisão da Cochrane, achei bem interessante, porque os autores buscaram evidenciar através, né, de graduações de evidência, em qualidade de evidência dos estudos, se as intervenções nutricionais em pediatria, naquele grupo que a gente chama de sobreviventes do câncer, que é o mesmo conceito que a gente usa para adultos, né? São pacientes que ou convivem com a doença ou já passaram por um tratamento curativo e agora estão em outro tipo de tratamento. Mas a ideia dessa revisão é falar, então, da eficácia de algumas intervenções para mudar a chance ou o hábito de crianças no sentido de reduzir o desenvolvimento de doenças crônicas depois de um diagnóstico oncológico. O que é interessante? Eles trazem como embasamento uma introdução que nos últimos anos, a gente sabe disso, né? Com os avanços na detecção, diagnóstico, tratamento do câncer infantil, muitas crianças, os índices apontados pelos autores são que mais de 80% das crianças sobrevivem à doença. E em consequência disso, em função desse diagnóstico na infância, elas podem sobreviver e sobrevivem, mas com alto risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como a osteoporose, a síndrome metabólica, e aí incluindo diabetes tipo 2, a própria obesidade, que nós sabemos que é bastante comentada hoje nesse público também, e as doenças cardiovasculares. Essas condições todas e o desenvolvimento dessas doenças crônicas, elas têm um potencial de serem prevenidas ou pelo menos reduzidas se pensarmos em intervenções nutricionais direcionadas para esse grupo de pacientes. E aí, quais foram os critérios desenhados por essa revisão pelos autores para tentar entender o impacto dessas intervenções nutricionais na redução da incidência dessas doenças crônicas? Eles visaram incluir apenas ensaios clínicos que fossem controlados e randomizados, a comparação de uma intervenção então realizada com um grupo que não recebeu aquela intervenção, tal intervenção. A ideia era incluir pacientes de câncer infanto-juvenil com qualquer idade, menor que 18 anos. Um dos estudos acabou incluindo até pacientes com 19, mas a ideia inicial do desenho era incluir até 18 anos. Qualquer diagnóstico oncológico, juntaram todos ali no mesmo grupo, mas que fossem sobreviventes do câncer. Então, que estivessem finalizado um tratamento com intenção curativa. Eles usaram o critério GRADE, que é um critério de avaliação de qualidade dos estudos, para que a gente consiga determinar o nível de evidência ou quanto essa evidência tem qualidade em função dos estudos reunidos numa determinada recomendação, por exemplo, e no total eles conseguiram olhar para 3 estudos que completaram ou que somaram 616 participantes. Óbvio que nem todos os estudos, dentro do que eles imaginavam, acabaram avaliando todos os desfechos iguais, né, comparativamente. Então, alguns avaliaram alguns tipos de desfecho e outros acabaram incluindo outras avaliações, outros tipos de variáveis para relação de desfecho. Essa comparação sempre foi feita da forma como eles imaginavam, como foi desenhado no início. Então, comparando sempre a intervenção, que foi chamada de uma intervenção nutricional, seja ela qual for, vocês vão ver que teve diferença entre os estudos, como eu disse anteriormente, com um cuidado que foi denominado por todos os autores incluídos nos estudos selecionados como um cuidado padrão destinado a esse grupo de pacientes. Então, quando a gente vai olhar os 3 estudos aqui, um de 2005, um de 2008 e um de 2011, vocês veem que 2 tiveram grupos grandes, né? Então, aqui o estudo de Cox e colaboradores trouxe 131 pacientes no grupo intervenção e 135 no controle. Então, eles faziam uma orientação, basicamente a intervenção era essa orientação, né, face a face, cara a cara ali com o paciente, e exploravam a questão de hábitos mais saudáveis. Então, tentando reduzir aquilo que a gente conhece como junk food, e o reforço de orientação foi feito, depois dessa orientação
presencial, cara a cara, eles ligavam para o paciente 3 a 6 meses após essa avaliação inicial. E essa avaliação, esse tipo de intervenção, né, cara a cara e depois via telefone, foi avaliada após 1 ano. No estudo de Ray e colaboradores de 2008, eles usaram 141, né, para fazer as análises, 141 pacientes foram incluídos no grupo intervenção e 134 no controle. Já aqui, a intervenção foi sobre a suplementação de cálcio e vitamina D e o quanto isso mudava a saúde óssea, pensando em doenças como a osteoporose, que a gente comentou que pode ser uma doença crônica comum nesse grupo de pacientes. E também houve um reforço da avaliação, como no estudo anterior de Cox. Eles ligavam para o paciente, né, entravam em contato com o paciente de novo após 6 meses e avaliavam se esse tipo de intervenção, essa orientação, qual era a efetividade disso através de um contato de 1, 2 ou 3 anos depois dessa primeira intervenção. No estudo de Mays e colaboradores, aqui no nosso último quadrinho, em 2011, ele já é um grupo menor, né? Foram pacientes divididos em 38 no grupo intervenção e 37 no grupo controle. Também uma sessão única aqui, cara a cara com o paciente, mas, diferente do primeiro, foi focado também, mais parecido aqui com o estudo de Ray, na saúde óssea. Consumo, então, quanto foi consumido de produtos lácteos, o cálcio, e eles avaliavam essa intervenção num período menor de tempo, comparativamente aos outros. Então, 1 mês depois, eles avaliavam se esse tipo de intervenção era efetivo ou não. Quando eu falei lá atrás que acabava que os autores selecionaram quais desfechos eles iam olhar, né, se ia melhorar a saúde óssea, o aumento calórico, proteico, por exemplo, eles viram que cada um dos estudos acabou avaliando um desfecho diferente. Então, no primeiro estudo de Cox, ele mediu, para tentar entender se essa intervenção de orientação foi efetiva, ele mediu o consumo, então, dos junk food e avaliou através de um questionário de frequência. No estudo de Ray, aqui o segundo, ele já mediu a densidade mineral óssea para ver se a suplementação de cálcio e vitamina D teve impacto na mudança da saúde óssea através de um exame de densidade mineral. No estudo de Mays, o último aqui, eles mediram o consumo do leite, a suplementação de cálcio e o consumo de cálcio através dos alimentos, através da dieta. E o que os autores encontraram nessa revisão da Cochrane? Que após análise de regressão, eles fizeram diversas análises estatísticas, obviamente, num tipo de publicação como essa, mas após uma análise de regressão com ajuste para aquele consumo que a criança tinha antes do estudo, antes daquela intervenção, aí sim eles encontraram uma diferença e um maior consumo de cálcio da dieta, através dos alimentos, então, para aqueles que foram orientados de forma significativa. O que mais que os autores trouxeram? Que também houve um aumento significativo no consumo de suplementos de cálcio no grupo que recebeu a intervenção, comparativamente ao grupo controle. Aqui eu indico o P estatístico, né, significativo. Uma intervenção única de mudança de comportamento, então apenas uma vez, né, como um dos estudos eu mostrei, fez 2 acompanhamentos por telefone posterior a essa intervenção única, não trouxe nenhuma diferença no uso da nutrição como um comportamento de proteção à saúde, relacionando a questão de menor ingestão de junk foods. Então, esse tipo de intervenção, mesmo que reforçada via telefone depois de um certo período de tempo, não foi efetiva para mudar o hábito da criança. Da mesma forma, essa intervenção e 2 acompanhamentos, elas apresentaram diferença significativa no consumo, né, mais autorrelatado pelo grupo intervenção. Então, aqui, como eu disse antes, não teve diferença no uso da nutrição pensando em proteção à saúde, mas eles observaram que foi aquele estudo do junk food, que eu mostrei, o primeiro, mas eles observaram que teve diferença no consumo propriamente dito, apesar de isso não levar a nenhuma proteção à saúde da criança. Mas eles encontraram essa diferença. Uma única sessão com foco na saúde óssea, que foram os principais, né, os 2 últimos estudos, eles trouxeram um aumento significativo no consumo do leite, mas também autorrelatado pelo grupo intervenção comparado ao grupo controle.
e não teve diferença naquele estudo que mediu densidade mineral óssea entre quem recebeu suplementação de cálcio e vitamina D, mais a educação nutricional e a orientação do nutricionista, e aqueles que receberam apenas a educação nutricional. Então, não houve diferença na densidade mineral óssea, que foi o desfecho avaliado, entre os que receberam suplementação e os que receberam apenas a educação nutricional sem suplementação de cálcio e vitamina D. O que é legal destacar aqui é que os autores colocam a qualidade das evidências para um tipo de recomendação como essas listadas aqui nos quadros roxos. Então, vocês podem observar que a maioria apresentou baixa qualidade de evidência. Então, o único que considerou moderada é que não houve diferença aqui com relação à suplementação e educação, e só a educação nutricional, pensando na saúde óssea da criança com câncer sobrevivente, que já passou por um tratamento curativo. E aí, o que a gente pode concluir dessa revisão? Eles destacam alguns pontos fortes, alguns pontos fracos, mas, como vocês bem viram, dentro de uma revisão com 3 estudos selecionados, eles mostram que, além da escassez, existe muita heterogeneidade nesses estudos incluídos. Então, os autores acabam sendo incapazes de desenhar conclusões a respeito de efetividade de intervenções nutricionais, como as apresentadas aqui, para esse grupo estudado, para essa população de crianças com câncer. Aí, a conclusão permanece sem evidência, portanto, de recomendação no sentido de indicar mais intervenções de mudanças de comportamento, né, de quais delas são capazes de gerar melhoras no consumo alimentar ou mudanças na composição corporal. Vocês viram que algumas geraram melhoras ou mudança no consumo, mas a gente não conseguiu mostrar se isso foi efetivo para mudar a composição corporal, por exemplo. Então, não existe uma evidência de recomendação no sentido de qual a melhor intervenção que gere, né? Aqui foram testadas basicamente suplementação, se a gente for lembrar, de cálcio e vitamina D, e orientações verbais, ou reforçadas via telefone, mas verbais, para os pacientes com relação a hábitos melhores de consumo alimentar. Então, a gente não consegue evidenciar que esse tipo de intervenção ou esses tipos de intervenções são capazes de mudar o comportamento, né, o consumo alimentar ou mudança na composição corporal. O que, apesar disso, o que os autores destacam, que eu achei bem importante trazer para dividir com vocês, é que falar que não há evidência de efeito, que é o que estatisticamente ou pela qualidade do desenho, quando a gente coloca tudo num pacote de uma revisão, a gente às vezes não consegue provar ou evidenciar, não é o mesmo que falar que tem evidência que nenhum efeito acontece em função dessa intervenção. A gente mostrou ali naqueles quadros roxos que sim, alguns efeitos acontecem, mas acaba que esses efeitos, por serem oriundos de estudos ou de poucos estudos, como dessa revisão, ou estudos muito heterogêneos, acabam que não conseguem chegar a uma evidência alta de qualidade para a recomendação. Mas aqui pode ter algumas ideias para a gente seguir ou trabalhar com esse grupo de pacientes quando da nossa prática clínica.